Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Iremos iniciar vídeos mais didáticos, por assim dizer, mais instrutivos, em que são vídeos especiais, em que eu vou escolher uma obra e a gente vai fazer essa leitura conjunta, essa narrativa conjunta, da gente pouco a pouco adentrar nesse mundo literário. Até vocês que não têm o costume de ler, eu vou escolher livros curtos, porém de suma importância. E eu escolhi um autor muito bem conhecido, muito bem falado, que é um dos maiores nomes da literatura mundial. Eu estou falando de Edgar Allan Poe, que para muitos, inclusive para mim, ele é o pai do terror, o pai do thriller, juntamente com Lovecraft, é um dos maiores escritores desse gênero, que vem incentivando muitos escritores, autores, como eles, Stephen King. Eu também, quando escrevi meu livro Samantha, eu me inspirei muito na narrativa de Edgar Allan Poe. E eu escolhi aqui um conto que eu vou descrever, vou narrar. E espero que vocês, quem estiver interessado, entre em contato nos comentários, no meu Instagram, no meu direct, a passar no Instagram, para a gente fazer essa leitura conjunta, para a gente enriquecer, mesmo que você não tenha lido nenhum livro na sua vida, mas eu tenho certeza que a forma que a gente vai conversar sobre livros é diferente. Então, Gato Preto, ele se inicia assim. Para a narrativa estranha e simples que eu estou prestes a escrever, não espero nem peço que acredite em mim. De fato, eu seria louco em esperar algo assim. Em um caso no qual meus sentidos rejeitam o que testemunharam. No entanto, louco não estou, e com certeza não estou sonhando. Mas amanhã vou morrer, e hoje preciso aliviar minha alma. Meu objetivo agora é apresentar ao mundo, de maneira clara, sucinta e sem comentários, uma série de simples eventos domésticos. Por suas consequências, esses eventos me aterrorizaram, torturaram e por fim destruíram. Mesmo assim, não tentarei explicá-los. Se para mim eles foram horríveis, para muitos parecerão não tanto terríveis quanto barrocos. Mais tarde, talvez, possa ser encontrada alguma inteligência que consiga explicar meu fantasma. Alguma inteligência mais calma, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, que perderá nas circunstâncias que temerosamente vou detalhar. Nada mais que uma sucessão vulgar de causas e efeitos naturais. Inicialmente, Edgar Allan Poe aqui, ao narrar o conto O Gato Preto, ele já dá uma certa introdução do que fala, o que eu vou narrar aqui para alguns pode ser alguma loucura da minha cabeça ou algo que vocês não vão acreditar. Ou para alguns isso aqui é uma besteira, algo doméstico, mas já dá uma pitada de que algo aconteceu. E o leitor aqui precisa se prender no decorrer. E continua assim o conto O Gato Preto. Desde minha infância fui conhecido pela docilidade e bondade do meu caráter. Meu coração terno era tão evidente que me fazia alvo de brincadeiras de meus companheiros. Eu gostava especialmente de animais, e meus pais me permitiam ter uma grande variedade de bichos de estimação. Com estes, eu passava a maior parte do meu tempo. E meus momentos mais felizes eram quando os alimentava e acariciava. Essa peculiaridade de caráter cresceu comigo, e quando eu fiquei adulto era uma das minhas principais fontes de prazer. Para aqueles que já amaram um cão fiel e sagaz, dificilmente preciso explicar a natureza ou a intensidade do carinho que se recebe em troca. Há algo no amor abnegado e sacrificado de um animal que vai diretamente ao coração daquele que teve a oportunidade de experimentar a falsa amizade e a frágil fidelidade do homem. Eu vou sempre parar as leituras porque Edgar Allan Poe tinha uma visão muito visionária, por assim dizer, muito além do seu tempo. E aqui ele enfatiza o carinho, o afeto pelos animais. E ressalta nessa principal parte, a falsa amizade e a frágil fidelidade do homem. Quem aqui, às vezes, não prefere ter uma amizade, não confia mais no animal do que o certo homem? Então Edgar Allan Poe, ao criar esse conto, O Gato Preto, já faz uma alusão aos momentos em que o ser humano é o próprio inimigo. E aí, continuando, fala o seguinte: casei-me cedo e, por sorte, minha esposa compartilha essas mesmas preferências.
Observando minha predileção por animais domésticos, eu não perdi a oportunidade de conseguir os mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um bom cachorro, coelhos, um pequeno macaco e um gato. Esse último era um animal extraordinariamente grande e belo, inteiramente negro e esperto a um grau espantoso. Ao falar de sua inteligência, minha esposa, que no fundo não era nem um pouco supersticiosa, fazia frequentes alusões a antigas crenças populares, que considerava que todos os gatos negros eram bruxas disfarçadas. Não que ela alguma vez tivesse falado isso a sério, e menciono o assunto só porque acabei de lembrar disso agora. Plutão. Esse era o nome do meu gato. Era meu animal de estimação favorito e companheiro de brincadeiras. Só eu o alimentava e ele me acompanhava onde quer que eu fosse pela casa. Era com dificuldade que consegui impedi-lo de me seguir pela rua. Nossa amizade durou dessa maneira por vários anos, durante os quais o meu temperamento geral e caráter, por causa do demônio da intemperância, tinha, coro ao confessar isso, se alterado radicalmente para pior. Fui ficando dia após dia mais temperamental, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Eu me permiti usar a linguagem destemperada com minha esposa. Finalmente, até fui violento com ela. Meus bichos, é claro, sofreram com a mudança no meu caráter. Não apenas os negligenciava, como também os maltratava. Por Plutão, no entanto, eu ainda mantinha uma consideração suficiente para me impedir de maltratá-lo, algo que não tinha escrúpulos em fazer com os coelhos, o macaco ou mesmo o cachorro, quando por acidente ou por afeição eles ficavam no meu caminho. Mas minha doença foi crescendo dentro de mim, pois que a doença é comparável ao álcool. E finalmente, até mesmo Plutão, que agora estava envelhecendo e portanto tinha ficado um pouco rabugento, até mesmo Plutão começou a sentir as consequências do meu mau humor. Uma noite, voltando para casa muito embriagado de uma das minhas perambulações pela cidade, parecia que o gato evitava minha presença. Eu o agarrei, mas com medo da minha violência ele mordeu levemente minha mão. A fúria de um demônio imediatamente me possuiu. Eu não me conhecia mais. Minha alma original parecia de repente fugir do meu corpo. E uma maldade mais do que diabólica, nutrida pelo gin, excitou cada fibra do meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete. Abri, agarrei o pobre animal pelo pescoço e arranquei deliberadamente um dos seus olhos. Sinto vergonha, queimo por dentro, estremeço, enquanto eu escrevo essa maldita atrocidade. Quando a razão retornou com a manhã, quando eu tinha me recuperado dos desengrenamento noturno, experimentei um sentimento meio que de horror, meio que de remorso, pelo crime do qual era culpado, mas foi, na melhor das hipóteses, um sentimento fraco e ambíguo, no qual que não tocou profundamente minha alma. Eu novamente mergulhei nos excessos e logo afoguei no vinho toda a lembrança no meu ato. Eu vou parar aqui. Como eu falei a você no vídeo anterior, que é sempre bom a gente deixar um gostinho de quero mais nos leitores. E vamos prosseguir com esse conto, O Gato Preto, no próximo vídeo. Nesse meio tempo, o gato se recuperou lentamente. A órbita do olho perdido apresentava, é verdade, uma aparência assustadora, mas ele já não parecia sentir dor. Percorria a casa como de costume, mas como é de se esperar, fugia extremamente aterrorizado quando eu me aproximava. Ainda tinha um pouco do meu velho coração, a ponto de, a princípio, ficar angustiado por essa evidente aversão por parte de uma criatura que já tinha me amado tanto. Mas esse sentimento logo deu lugar à irritação, e então chegou para minha queda final e irrevogável o espírito de perversidade. A filosofia não leva em conta com esse espírito. No entanto, assim como tenho certeza de que minha alma existe, sei que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários e indivisíveis que orientam o caráter do homem. Quem não se viu centenas de vezes cometendo uma ação vil ou estúpida simplesmente porque sabia que não deveria? Não temos uma tendência permanente, enfrentando nosso bom senso, a quebrar aquilo que é a lei, só pelo prazer de quebrá-la? Esse espírito de perversidade, digo eu,
se apresentou em minha queda final. Foi esse insondável anseio da alma de se atormentar, ser violenta contra sua própria natureza e de fazer o mal apenas pelo mal, que me instigou a continuar e finalmente consumar a maldade que eu infligi ao animal inofensivo. Certa manhã, a sangue frio, coloquei um laço em seu pescoço e o pendurei no galho de uma árvore. Balancei-o enquanto as lágrimas escorriam dos meus olhos, e com mais amargo remorso em meu coração, o enforquei porque sabia que tinha me amado, e porque sentia que não tinha me dado motivo para matá-lo. Eu o enforquei porque sabia que ao fazer isso, estava cometendo um pecado mortal, que colocaria em perigo a minha alma imortal. E a colocaria, se tal coisa fosse possível. Fora do alcance da infinita misericórdia de Deus, mais misericordioso e mais terrível. Na noite do dia em que esse ato cruel foi realizado, fui despertado de um sono pelo grito de incêndio. As cortinas da minha cama estavam em chamas. A casa inteira estava pegando fogo. Foi com grande dificuldade que minha esposa, uma criada e eu fugimos do desastre. A destruição foi completa. Todos os meus bens foram perdidos. E eu me resignei ao desespero e a partir de então. Irei parar aqui porque sempre é bom parar pela metade para dar aquela ansiedade ao leitor. Eu espero vocês no próximo vídeo, para a gente degustar esse conto maravilhoso de Edgar Allan Poe, O Gato Preto.